Cruzeiro para mim é muito mais do que a paixão do esporte, né? O Cruzeiro participou do momento mais difícil da minha vida, né? No Cruzeiro eu encontrei uma das maiores dificuldades que qualquer atleta... Foi a cirurgia, a fratura? Não, a aposentadoria que vem junto da fratura, né? Que foi quando eu tomei a decisão de parar de jogar. Uma das coisas mais difíceis que qualquer jogador, por mais que ele esteja jogando hoje, ganhando milhões, as coisas mais difíceis que ele vai ter na vida dele vai ser o último dia. Um dia que eu não conseguir mais jogar futebol. Então, tu estar num clube, tu estar numa torcida que no momento mais difícil... ela tá contigo, né? O Cruzeiro me deu a segurança de poder parar de jogar. Eu vim pro Cruzeiro, eu tinha 34 anos, fiz um contrato de 3 anos. Tu também aposentou aqui? Eu aposentei no Cruzeiro. Caraca. Então, você também. Então tu poder te aposentar. Eu comecei no Grêmio, né? Sendo Colorado, comecei no Grêmio, que é um time grande, e me aposentei num time gigante como é o Cruzeiro, né? Um time grande. Então não é fácil fazer isso durante 20 anos, começar num time grande e parar num time grande. E tu ter esse tempo, né? E eu fui presenteado, eu não tinha campeonato brasileiro, tinha quase todos os outros campeonatos todos, e não tinha ganho brasileiro. Fomos assaltados num brasileiro junto, em 2005, há 20 anos atrás. Então eu tinha comigo aquela coisa, pô, só não ganhei brasileiro. E eu vim pro Cruzeiro, e aí consegui 13 e 14 ser campeão. Então o Cruzeiro me deu o maior presente, que é poder se aposentar de uma maneira feliz, no tempo que eu pude escolher. E foi muito bacana, porque quando eu me aposentei no Cruzeiro, eu tinha mais 6 meses de contrato, muitos sabem dessa história. Pela lei, né, eu estava com a perna quebrada, o Cruzeiro era obrigado a renovar comigo, né? E eu disse que não tinha mais como eu jogar, não sentia mais segurança para jogar. E na época o Beneci falou, pô, Tinga, se tu for para tua casa e entrar na justiça, tu vai arrebentar o clube, porque a gente não pode deixar de renovar contigo. E eu falei, não, cara, mas eu não quero nada do Cruzeiro. E aí o Cruzeiro fez um documento, né, fez num papel branco, eu copiar tudo, que eu não ia jogar mais. E aí eu fiz tudo aquilo, eles mandaram para o advogado ainda falou, ó, esse documento ele não protege. Se o Tinga quiser, daqui 5 anos ele vem, entra na justiça e leva todo o contrato de 3 anos dele. E aí eu falei, o que eu preciso fazer? Ele, faz o que tu quiser, hein? E aí eu assinei um documento que eu decidia não jogar mais futebol, que eu já estava 100% recuperado, sendo que eu não estava, para que eu fosse embora. Então isso, né, que estreitou minha relação, porque na época o presidente falou, pô, Tinga, ninguém faz isso que tu fez, tu abriu mão. E quando eu respondi para ele, cara, vocês já me deram um presente. Eu vim para o Cruzeiro no final da carreira e fui bicampeão, não tenho mais nada para levar do Cruzeiro. E quis o destino que 2 anos depois, né, me chamaram para vir num momento difícil, em 2017. O ano de 2016 foi, né, quase caiu. E eu vim em 2017 e no primeiro ano a gente foi campeão junto. Então, eu participei do Cruzeiro de várias formas. Quem conhece a história do Cruzeiro de 13 e 14, foi um dos momentos mais difíceis de confusão, de briga interna. E eu sempre pesando pelo clube, sempre motivando a galera para que entendesse o tamanho do Cruzeiro, o que era ser campeão no Cruzeiro. Porque muitos jogadores eram jovens, não tinham sido campeão, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, e eu falava, cara, o dia que vocês forem campeão num time grande como o Cruzeiro, vocês vão ser jogadores de verdade e vão ter uma carreira gigante. E isso se comprovou, todos viraram milionários de jogadores, Lucas Silva, Mike, todos os jogadores, porque entenderam. Alisson, então estão tudo até hoje aí jogando no mundo todo, e você pode perguntar para cada um deles o quanto eu falei para eles, cara, se vocês ganhar no Cruzeiro, aí sim vocês vão ser jogador de verdade, vocês vão conhecer o mundo do futebol. Então o Cruzeiro, não é nós que fizemos pelo Cruzeiro, é o Cruzeiro que ergue o jogador. Como o Soares falou, o Cruzeiro é maior que qualquer jogador. Então o jogador que naquela época que os Sobs veio para o Cruzeiro, muitos não quiseram vir, né? Mas o Sobs entendia o tamanho do Cruzeiro. Mas um parênteses, desculpa te interromper, mas muitos jogadores queriam ter ficado, mas foram mandados embora. Também, assim, muitos jogadores aí que talvez a torcida não goste, achando que eles abandonaram, eles queriam ficar, tá? Só que o Cruzeiro é uma bagunça, que não estamos aqui mais para lembrar disso, mas só essa ressalva aí, que teve muita gente fera, importante, que participou de toda essa história, que queria ficar, independente de ter dinheiro ou não, mas por N fatores foram tirados, digamos assim. Mas tá aí, hoje tá aí de novo,
60 mil pessoas num domingo. Tá até um friozinho, acho que nós gaúchos trouxemos um pouquinho mais do frio que frio, no sul, né? mas Tá mais frio lá. que o Rio Grande do Sul. Mas tá aí. Tudo errado. Quantas torcidas conseguem lotar um Mineirão num domingo, 8h30, né? Todo mundo trabalhou a semana inteira, com certeza todo mundo cansado, o ingresso não é barato. Amanhã vai Futebol cedo hoje, trabalhar. Amanhã vão trabalhar cedo, mas tem 60 mil. É só a paixão pelo seu clube, a paixão pelo Cruzeiro que move isso, não tem outra modalidade que faz 60 mil pessoas virem de 10 horas de carro, outros aqui a 1 hora, mas amanhã vão ter que se levantar 4, 5 da manhã para trabalhar. Esse é o Cruzeiro, esse é o cabuloso. Porra. Vamos encerrar aqui. Essa fala do Tinga aí, eu fui arrepiando aqui, porque... E aí passa um filme na minha cabeça também, porque eu encerrei, eu não sabia que o Tinga tinha encerrado aqui. E eu encerrei aqui... Quando que eu encerrei, Samuel? Fim 2021, fim de 21. Novembro. E foi legal porque eu não queria fazer esse jogo de despedida. E aí, como a gente tava... Nós tava tão ferrado assim, o Cruzeiro, num contexto geral. Aí teve uma pressão da torcida e eu falei, eu jogo C. O ingresso for popular. Se tiver alguma coisa... Não, era Cruzeiro e Náutico, não valia mais nada. 60 mil torcedores. Mas por isso... Eu não queria jogar, porque eu falava assim, gente, eu não tenho por que jogar, pelo amor de Deus. Eu não sou tudo isso. E aí começou o negócio, falei, tá bom, eu jogo se o ingresso for popular, porque qualquer milão ajudava muito o Cruzeiro, e eu acho que teve uma renda boa. Se fosse todo mundo da toca, fosse pro jogo, e todos os funcionários, no caso, e se tivesse alguma coisa de alimentos não perecível. E eu não ia fazer o jogo. E ainda bem que eu fiz. Foi o momento mais foda da minha vida. Eu sabia que tinha 62 mil pessoas, 63 mil pessoas dentro de toda aquela dificuldade. Cara, foi a melhor coisa. Esse talvez foi o meu melhor gol, assim. Foi o melhor título da minha vida. Foi poder estar num lugar onde não é a minha casa, né? Não era o Inter, por exemplo, onde eu fiz uma história. Um lugar completamente que entrou na minha vida, né? Entre idas e vindas. E eu poder jogar com 60 mil pessoas. Depois foi a despedida também do Fábio, de vários outros jogadores. Do Ariel. Foi impagável e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter feito esse jogo de despedida, que eu não queria. Você ia fazer um gol nesse jogo, o Dudu entrou na frente. Dudu, filha da puta. Porra. Dudu Primavera, que a gente chamava ele. Mas aquela fase, agora não falando do Dudu, né, não vamos, né, dizer nomes, mas... A nossa fase era tão ruim, tinha jogadores que vieram pra cá que, tipo assim, tu nem entendia. Os caras chegavam e botavam a roupa. E ninguém sabia de onde vinha, nem a direção. Tipo, vinha todo mundo. E pessoas, aí a gente, dentro da dificuldade, eu tentava falar pros caras, gente, aproveita a oportunidade, esquece tudo que tá de ruim, mas vocês estão vestindo a roupa do Cruzeiro, aproveita a oportunidade que talvez nem eu estaria aqui se o Cruzeiro tivesse bem. E não aproveitaram. Não. O pessoal foi bravo. Mas muita gente